Daí um cliente liga, né? Esse cliente liga, ó, eu quero... fala pra Solange, que era a vendedora oficial, que eu quero vender 5 mil sacos. Aí eu falei, não, só um pouquinho, ela tá acabando a ligação, tá? Como é que tá aí e tal? E daí nisso eu segurava a ligação, que só um minutinho, ela já tá acabando. Daí no outro lado, um comprador. Eu quero comprar 5 mil sacos. Um cara queria vender, outro queria comprar. Eu falei, pô, peraí. Isso aqui quer vender, aqui quer comprar, eu vou fazer. Daí ele falou assim, então, não, só fala pra ela que eu tô com pressa que até 102 eu compro. E aqui do outro lado, fala pra ela que eu tenho 5 mil sacos, até 100 reais, se ela me fizer aviso, eu vendo. Pô, se aqui quer comprar, aqui quer vender, ali, daí o que eu sabia fazer todo o processo? Aí eu falei assim, então tudo bem. Só pra avisar, seu amor, tá fechado, então, eu vou passar o contrato pro senhor. 5 mil sacos a 101. Puta, muito obrigado, menino. Ou seja, o cara que queria comprar 102, eu vendia 101. E o cara que queria vender a 100, eu vendia 101. Os dois ficaram felizes. Os dois ficaram felizes. E isso fez toda a diferença. Quando você faz um negócio que você consegue agradar todos os lados, é o melhor negócio. E ali foi a minha primeira venda oficial, né? E eu me lembro até hoje, quando eu falo assim, eu chego a fechar o olho. Quando eu vendi, eu servi as duas pontas. Eu desliguei os telefones, daí ela falou, quem queria falar comigo? Falou, era o cliente, mas já tá certo, eu vou fazer o contrato, eu vendi lá os 5 mil sacos. Ela olhou para mim, menino, a partir de hoje você não sai mais aqui da mesa e eu vou te treinar. Ou seja, ela fez total diferença na minha vida, ela e o Marcelo. Né? Ela era a dona da empresa. Dona, e o Marcelo era outro corretor. E daí ali eu fiz a minha primeira venda. E daí ali eu vi uma coisa também mágica, é o seguinte, eu até hoje, eu não olho o que eu vou ganhar. Eu tive essa aula. Hoje eu procuro ensinar meu filho isso. Eu tenho um filho de 14 anos, né? Eu tenho 4 filhos, mas eu tenho um filho de 14 anos que eu estou ensinando isso a ele. Né? Falei assim, filho, não olhe o que você vai ganhar. Olhe o que você vai servir. Venda é servir. O dinheiro é consequência. E eu criei essa tese, e até hoje, em tudo que eu fiz na minha vida, para resumir essa história, Elias, eu me torno o melhor vendedor de feijão preto do país. Caraca. Melhor. E quando você se torna o melhor, consequentemente, você torna-se o maior. Eu tive uma independência financeira muito novo na minha vida. Eu realizei todos os meus sonhos. E eu vejo uma coisa, e até hoje, você que está em casa, está assistindo, a única verdade que nós temos que passar para você, a única forma de você mudar a sua vida é através da venda. Seja ela de produto ou de serviço. Se você respeitar a venda e despertar o vendedor que há dentro de você, irmão, ninguém segura você. A verdade é uma só. Top. Demais. Foi isso que me fez me tornar o melhor vendedor de feijão preto, consequentemente o maior. As pessoas ficam, mas você... Foi muito bom. Imagina eu, na minha idade, 18 anos, Você tinha 18 anos. 18, 19 anos ali, né? Naquela idade, 18, 19 anos, 20 anos. Foi naquela idade ali, eu tinha condição de comprar meu carro, cara. Imagine isso. Não existia mundo digital, não existia nada disso. Nem celular, né, cara? Na época estava iniciando, acho, os celulares. Nem celular tinha. Ou seja, tudo que eu queria na minha idade, através da venda eu conquistei. Tudo. Então, quando eu falo assim, se a pessoa despertar o vendedor que há dentro dela, irmão, ninguém segura ela. Caraca. Em todos os sentidos da vida, tá? E quanto tempo você ficou vendendo feijão? Fiquei bastante tempo. Eu fiquei, eu acho que uns 7 anos. Foi muito bom. Cara. E ali uma coisa que eu aprendi é o seguinte, o vendedor ele tem que ser fases, né? Tudo é meta. E uma coisa, eu vejo muita gente entrar em depressão, porque não sei o quê. Meu irmão, você trabalha com tal produto. Se você já fez tudo aquilo que você imaginava no seu produto, muda o produto. Ou cria novos desafios. E você fez eu virei essa chave. O vendedor, eu acho que ele tem essa facilidade, né? E do feijão você foi pra onde? Você foi vender feijão, o quê? Olha que loucura. Fui vender jogador de futebol, cara. Caraca, chegou. Por quê? Olha que loucura. Eu sempre fui muito ruim de futebol. Ao contrário de você que é bom. Eu né? era, mas eu não tenho mais joelho. Mas o joelho prejudicou muito. Mas eu vou dizer uma coisa pra você. Eu fui jogar bola com um cliente meu, ou seja, relacionamento. Eu acredito que tudo na vida é relacionamento. Eu fui jogar bola com um cliente meu. Quando eu cheguei aqui no Brás, em São Paulo,
Eu fui jogar, não me lembro, acho que é Playgol, não sei o nome de uma quadra. Playball. Playball, uma das primeiras quadras de grama sintética que teve aqui. Playball. Foi ali na Marquês... Eu acho que é isso aí. Eu fui, cheguei lá, eu morava em Curitiba, só chovia. Quando eu olhei aquilo lá, eu falei, cara, isso aí vai dar certo em Curitiba. Eu já estava bem financeiramente, tinha condição. Ah, você viu? Eu fui e importei a grama. Olha que loucura. Peguei e montei a primeira, foi a segunda quadra de grama sintética, por causa de dias a minha não foi a primeira, de Curitiba. Aí, olha que loucura isso. Todos os jogadores começaram a frequentar a minha quadra. Jogadores profissionais. Profissionais. Por quê? Na segunda-feira é o dia da pelada deles. Cara, vamos lá jogar, olha que legal, não existia. Hoje nos estádios tem grama sintética, mas na época não existia. Eu me lembro o Atlético Paranaense naquela época estava muito bem, né? Todos os jogadores, era o time do cara, Paulo Rink. todo mundo lá. E daí os jogadores começaram a ir lá. Eu falei, tá. E daí eu comecei a escutar. O que eu aprendi? Venda é servir. Eu escutei, o jogador ia comprar um negócio, tudo pro jogador era mais caro. Eu falei, cara, pensar alguma coisa. Eu cheguei num jogador lá, Washington Coração Valente. Eu ia te perguntar dele. Washington Coração Valente. Cheguei, Washington, você vai comprar aquele carro lá? Tinha vários jogadores assim. Daí, não aparece você. Eu vou lá, negocio. O que eu economizar pra você me dá 20%. Beleza. Cara, por eu tratar tão bem os jogadores. Aí eu já tinha meu prédio lá, que o Feijão tinha me dado. Eu criei um ambiente lá, eu coloquei um PlayStation lá pro jogador ir lá. Ou seja, acabava o treino, o jogador ia lá. O jogador vinha, se era casado, a esposa dele viajava, eu mandava buscar no aeroporto, arrumava a escola pra criança, tudo. Você resolvia a vida do cara. Eu resolvia, ou seja, servia a pessoa. Olha o que é a venda. A venda é servir. Quando você serve as pessoas, você ganha em contrapartida. Não só a realização, mas você ganha. E daí o que aconteceu? Quando eu vi, tinha 15 jogadores, cara, que eu fazia assessoria. Aí daí eu falei, peraí. Eu tô trabalhando o ano inteiro aqui. Aí, uma coisa que eu sempre fui de crescer, né? E a venda me ensinou isso. Cara, eu vou vender jogador. Antes você só cuidava da parte... Eu só fazia assessoria pro cara, cuidava tudo pro cara. E daí o empresário vinha, fazia o contrato e ia embora. E eu ficava cuidando do cara. O cara me amava, cara. O cara chegava, o Malaquias fica carregando o piano o ano inteiro aí, eu venho aqui, pego o meu e tchau. Falei, cara, mala. E daí eu me lembro até hoje. Mala, os caras vinham uma mala de dinheiro e ia embora e tal. Eu falei, cara, mala sou eu, né? Malaquias. Eu vou virar empresário. Aí vem uma das coisas que a venda me ensinou. O não. Quando eu falei assim, eu vou virar empresário. Precisava falar inglês. Até hoje, né? Só I love you e forever. Precisava segundo grau, precisava fazer curso da FIFA, não sei o quê. Cara, na minha família, fui o que mais estudei, né, Elias? A quinta série eu fiz 2 vezes, a sexta mais 2, eu era muito burro. Mas o que eu fiz? Uma coisa que eu aprendi é sempre colar com pessoas mais inteligentes que eu. Dá um exemplo. Minha amizade com você. Hoje nós somos amigos. Sim. Né? Nós somos amigos. Eu sempre me dei bem com pessoas mais inteligentes que eu. Por quê? Porque até a venda é isso. Você ter o coração ensinável. Eu aprendo muito com todas as pessoas. Todo mundo acredita em algo para ensinar. Cara, para compartilhar, né? Com certeza. Então hoje, o que eu fiz? Eu quero compartilhar que a pessoa ela desperte o vendedor que há dentro dela e faça a diferença. E ali eu peguei um jogador na época, quando eu falei dos meus sonhos, falava que não, eu cheguei aqui pro seu Juan Figuer, era o maior empresário do mundo na época. Sim. Faleceu ele. Cheguei na Alameda Santos, aqui em São Paulo. Cheguei lá, ele, com o Marcel e com o André, os 2 filhos dele, meus amigos. Eu cheguei para ele e falei, eu quero ser empresário. E eu me modelei neles. E daí eles falaram, você precisa fazer isso. Tal, mas eu preciso de um jogador. Daí eu fui atrás de um jogador chamado Dagoberto. Nossa, no começo da carreira? Pelo amor de Deus. Foi uma alegria e uma tristeza. Começou certo? Por quê? Porque o Dagoberto, ele pertenceu ao Atlético, tinha um presidente muito bravo lá. É o Petralha? Que era o Petralha até hoje, né? Caraca, o Petralha tá desde aquela época? Desde aquela época. E ele é o presidente mais personalidade, mais bravo, ele chuta mesmo. E resumindo essa história, aí o impossível, né? Aí eu falo do improvável, impossível. Toda vez que as pessoas falam pra mim, impossível isso, não vai dar certo isso, cara, ali eu fico martelando. Tudo pra mim é desafio, né?
Em todos os aspectos da minha vida é desafio. E eu acho que Deus, ele nos dá a oportunidade de a gente se desafiar todos os dias. E aí fui, resumindo essa história, peguei o Dagoberto, virei empresário dele, trouxe ele para São Paulo, tirei do Atlético, a maior briga da história do futebol. Foi você que fez aquela? Que eu trouxe ele para cá, rapaz, quase morri. Caraca. Mas um dia a gente conta mais detalhes dessa história. Trouxe ele para São Paulo, ou seja, qual que era a minha meta? Era ser empresário de futebol, eu já estava sendo. Aí eu comecei a dobrar metas, aí veio as coisas impossíveis, as pessoas, mas você levou sorte. O Dagoberto era muito bom. Eu falei, tá bom. Ele ia na sua quadra lá? Ele ia. Daí o que aconteceu? Daí eu comecei a fazer outros jogadores. Fui fazer um, outro. Daí Daí vendi jogador para Alemanha, Rafinha, lateral, sem falar alemão. Cara, era muito legal, assim, porque a venda ela é mundial. E venda é confiança. Então tinha muitos momentos que o cara tava falando em alemão. Não, quando eu falo assim, não é brincadeira. O cara tava falando em alemão na minha frente. Eu não tirava o olho do cara, eu entendia. Caraca. Por quê? Porque a gente tava ali para negociar o jogador. Eu entendia pelo gesto dele. Por quê? Porque aí entra uma coisa que o Feijão me ensinou muito. Quando eu tava no telefone, conversando com as pessoas, eu tentava descobrir quem que tava do outro lado da linha. Então, às vezes eu fechava o olho, tentava ter a sensibilidade pelo tom da voz, saber se a pessoa estava ansiosa, se ela já queria desligar, se ela estava com algum problema. Do tom da voz da pessoa eu já descobri. Eu falava com ela todos os dias, porque o mercado era todos os dias. Então, às vezes eu via a pessoa falando em entonação mais baixa. Cara, alguma coisa está acontecendo. E daí, como é que você está? Aí a pessoa mesmo se abria, cara. A pessoa, cara, eu tô com um problema, meu filho, isso. E daí você começava a conversar, você virava o vendedor é isso. A gente não tem a fama que a gente fala demais? Sim. 1 hora de podcast é pouco para nós. Mas o grande segredo tá em ouvir. Então você ouvia o que a pessoa precisa. Então, esse é um dos pilares fundamentais para você vender. Ouvir. Entender a necessidade da pessoa. Elias, quando você começa a entender o ser humano, tudo muda. Tudo muda. E a venda é isso. Você entender a necessidade da pessoa. Meu nome é Elias Mamã e esse é um corte do Verdade Cast, o podcast que tem a missão de descobrir novas verdades sobre todas as áreas que vão te ajudar a crescer na vida. Para assistir o episódio completo, clica aqui e não se esqueça de se inscrever. No nosso canal.